Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa série sobre início de carreira, onde eu converso com jovens profissionais para trazer bons exemplos e uma motivação para vocês que estão iniciando também. E hoje a minha convidada é a engenheira Larissa Castro, que vai conversar comigo sobre o início da carreira dela. Ela mora na Paraíba, João Pessoa. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho aí quem é você, onde você fez sua graduação, que ano concluiu. Olha, eu fiz a minha graduação aqui na Unipar, João Pessoa. Concluí ano passado, em 2019.1. Faz um ano que eu me formei. Legal, um ano de formada, então. E qual é a sua área de atuação aí dentro desse leque grande que a engenharia civil dá pra gente? Hoje eu atuo com projeto estrutural, mais especificamente com projeto estrutural em concreto armado. Eu trabalho hoje na Tecnicom, que foi onde eu estagiei, continuei lá. É uma empresa já bem consolidada aqui no Nordeste, né? Uma das maiores que a gente tem. A gente já ganhou prêmio nacional com alguns edifícios. E aí eu comecei estagiando lá e hoje trabalho com isso. Assim, o escritório faz outras coisas, assim, em termos de projeto, que são projetos em concreto protendido, algumas estruturas de aço, mas eu fico na parte de concreto armado e ponto. E são obras de todos os portes, tem edifícios, tem residências, é bem variado? Isso, assim, a gente varia um pouco entre a parte residencial, que à medida que, assim, a gente foi crescendo, foi migrando mais para os edifícios, né? A própria cidade mesmo, ela foi crescendo nesse sentido, e os edifícios começaram a ressaltar. Então, a gente, em sua maioria, a gente trabalha com edifícios ou residenciais ou comerciais, e a gente tem aqui alguns que têm em torno de 40 pavimentos, Uau! uns 5 subsolos por aí. Que bom. E desde a graduação, assim, você já começou a sentir, a perceber esse interesse pela área de projetos e especificamente de estruturas? Isso. Quando eu entrei no curso, assim, eu não sabia muito nem o que era engenharia direito, né? Mas a medida que pagando as cadeiras e conhecendo um pouquinho ali, eu notei que eu tinha mais habilidade com a área de estruturas e, assim, eu nunca achei fácil. Não é Eu mesmo? olhava assim, achava fácil. Não é? Mas eu sempre via ali algo que me desafiava. E aí, quando eu conseguia fazer, aquilo me impulsionava a fazer mais, cada vez mais. E eu era um ciclo vicioso, assim. Era, não é, né? Quanto mais eu consigo fazer, mais eu quero fazer. E isso que me estimulou muito a entrar na área e a buscar o estágio e a carreira, né? Nessa área de Esse, estrutura. esse estágio, então, assim, você fazia estágio na empresa e quando se formou, foi contratada e continuou. Isso. E esse estágio começou quando? Você estava em que ano na faculdade? Eu estava no 8º período. Antes eu já tinha estagiado num órgão aqui de João Pessoa, na verdade da Paraíba, né? Ele era estadual, e eu estagiava em obra. Mas não era o que eu queria exatamente. Eu fui, claro, porque as oportunidades a gente não pode deixar passar, né? E eu pensava também, eu vou me formar em engenharia, não vou ter experiência de uma obra, tenho que ter, né? E aí eu fui, foi excelente, assim, eu carrego muitos ensinamentos e colegas, né, dessa época. Mas quando surgiu a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, assim, de ir para a Tecnicom, né? Eu lembro que na época ele pedia na seleção de estágio experiência com TQS, que é o software que a gente usa para estruturas, e experiência com Revit, porque o BIM estava surgindo assim no mercado aqui. Na verdade, a gente foi uns que deram esse pontapé inicial, né, que acreditou nisso, e hoje a gente consegue sair na frente também devido a isso. E eu não tinha experiência nem com TQS, nem com Revit.
Pois é, isso que eu E ia aí, falar. Eu falei, peraí, né? Será que ela tinha? Por isso que pois é, eu não tinha. Exato. E eu lembro que eu fui perguntar a um professor meu, assim, eu sempre fui muito próxima dos meus professores, assim, porque eu nunca me contentei, assim, em aprender aquilo que estava em sala de aula. Eu sempre queria aprender mais, sempre queria ir além, assim, eu nunca achava que aquilo estava bom. E aí eu cheguei em um desses meus professores e falei, professor, o senhor acha que eu coloco o meu currículo ou não, porque eu não tenho experiência. Aí ele fez, coloca, tu não tem nada a perder. Aí eu fiz, é verdade. Aí eu coloquei, assim. E aí eu comecei a ser selecionada nas etapas. Ele enviou uma prova, que era pra gente modelar um pavimento tipo. Aí eu saí procurando, assim, a minha sorte que eu tinha, não o TQS, mas eu tinha o eBERC no computador, que eu tinha feito um curso. E aí eu consegui fazer a prova e fui passando e acabei que fiquei no estágio, consegui a vaga, mesmo sem ter a experiência. Ai, mas olha, eu acho que esse relato seu, ele é muito, muito importante por dois pontos. Precisa mesmo ter uma convivência mais próxima com os professores, eles são um ponto de apoio importante. Eu, como professora, recebo muitos pedidos de empresas, né, de amigos que trabalham pedindo indicação de estagiário e às vezes pedindo indicação de ex-alunos que agora já são formados. Então, ter um vínculo bom com os professores é um ponto importante também, né? Para que você consiga ter contato, pelo menos, com as pessoas que estão recrutando, que estão em busca de estagiários ou de engenheiros já. E o segundo é esse, né? De ir em busca mesmo. Ah, tá bom, eles estão pedindo uma experiência, eu não tenho, mas eu tenho como conseguir, eu tenho como tentar. Eu tenho um software, eu posso testar, eu vou atrás a hora que a necessidade vier. Isso é, nossa, é muito, muito válido, né? Porque é óbvio também que quem está recrutando um estagiário, né, que foi o seu caso, sabe que esse estagiário não vai estar plenamente preparado. Então, ele coloca ali esse requisito, mas ele sabe que vão chegar pessoas em níveis diferentes dessa experiência. Ainda nessa série de vídeos do início de carreira, tem um vídeo, né, onde eu converso com uma psicóloga, que é a Beatriz Erickson, e ela fala muito disso, né? Experiência não é só carimbo, né? Ó, eu fiz isso, eu tenho um certificado, eu trabalhei com isso. Tudo que a gente vive, tudo que a gente estuda, tudo que a gente experimenta é a nossa experiência. Então, a gente tem que perder um pouco o medo, assim, de falar, não, eu consigo fazer isso, eu vou colocar a mão na massa aqui e vou mostrar que eu sei fazer, né? Exato. E eu lembro que na época, acho que umas 3 pessoas lá da universidade tinham enviado também, de 3 a 5, se não foram muitas, lá da universidade. E foram muitas da UFPB, que é a federal aqui de João Pessoa. Eu lembro que ele comentou que tinham dado mais de 100 pessoas, assim, na vaga. E lá na universidade, dos que ele enviou, eu fui a única que respondi, porque a maioria das pessoas não respondem. Elas param no primeiro passo, que é responder ao seu entrevistador, né? Porque quando viram que era para modelar um pavimento tipo, se assustaram com aquilo e não responderam. Então, se eu tivesse me assustado, não teria dado certo, né? Então, eu respirei. Isso a gente faz muito com a estrutura, quando a gente vai resolver uma estrutura. Às vezes a gente, até na academia mesmo, a gente aprende isso, né, na universidade. Quando a gente vai resolver uma estrutura que é complexa, a gente divide ela em pedacinhos que são mais simples, né? Quando ela é uma estrutura hiperestática, a gente transforma no hiperestática e vai resolvendo. Então, eu fiz isso, assim, eu respirei, eu falei, calma, um passo de cada vez, eu consigo dar. E deu certo. É isso mesmo, nossa, que bom. É um ótimo exemplo. Agora, assim, ó, faz um exercício, assim, de reflexão e diz para mim, assim, o que você acha que fez a diferença quando você se formou
e foi contratada? Porque, assim, provavelmente a empresa tinha outros estagiários também. O que fez, né? O que você acha que fez diferença para você ser contratado? Eu acredito que a forma de eu lidar com a empresa, assim, até no Instagram que eu estou gerindo, né? Vai ser um dos próximos posts isso, porque eu realmente acredito que isso faça muita diferença, assim, que seja um ponto importante a ser formado no profissional, no engenheiro, né? Que é, assim, a sua postura dentro da empresa, de ter aquela empresa como se fosse sua realmente. O valor que você dá a ela e o zelo que você tem com esse trabalho. Então, eu lembro que eu estagiava e as minhas amigas até da universidade, assim, os meus colegas de sala, assim, às vezes fazendo algum trabalho, alguma coisa. Eu acho que eu até incomodava eles, porque se eu tivesse que em algum momento decidir entre um trabalho da universidade ou algum trabalho no meu estágio, eu ficaria com o meu estágio com certeza, assim. Então, eu tinha na minha cabeça que eu era estagiária, mas a minha postura precisava ser de profissional, precisava ser de engenheira. Então, eu precisava ter esse olhar lá na frente, assim. A mesma coisa com relação aos desafios, né? Que isso veio já do estágio, mas também na própria graduação, assim. Eu entrei num projeto de pesquisa, o primeiro projeto de pesquisa que eu entrei era de uma área que eu não gostava, que eu não gosto muito, que é de recursos hídricos, Também não. mas, mas aproveitei muito, eu aprendi muito. E foi o projeto que eu consegui entrar. Então, era o que eu conseguia entrar, eu entrei, né? E eu aprendi muito ali. Depois, eu entrei em um que era de materiais. Eu pude ir para o Ibracon com esse segundo projeto. A gente ficou em quinto lugar nacional, em terceiro lugar com a bola, em quinto lugar com a PO. Foi incrível, assim, e fez total diferença, né? Então, assim, não ter medo dos desafios. Às vezes, até lá no escritório mesmo, quando alguém me pede, Larissa, faz isso. Às vezes eu não sei fazer assim, calma, respira, pensa como é que faz, que vai dar certo, né? Então, acho que essas duas coisas, ter uma postura profissional e de zelo com o seu trabalho, assim, de dar o seu melhor realmente. Quando a gente dá o nosso melhor, não tem como não dar certo. Alguma coisa a gente tira dali, né? E não ter medo do desafio. A gente precisa enfrentar as coisas e correr atrás daquilo que a gente quer. Nossa, era tudo que eu queria para um vídeo aqui na minha, né, na minha forma de se comunicar com o público, porque tá dentro, né? Não é só ir lá no lugar e fazer aquilo que é pedido, as tarefas organizadas para o dia. É muito mais que isso, né? É a vontade de viver aquela experiência de trabalho, é a vontade de compartilhar, né? Com todo mundo que está ali dentro do escritório, que eu tenho certeza que um ajuda o outro e discute as soluções. E viver isso enquanto empresa mesmo, se sentir parte da empresa, é muito legal. Eu tenho 20 anos já praticamente de formada e na minha época de estágio não era muito fácil a gente se sentir muito integrado nas empresas. Tinha uma relação um pouco mais distante. Por exemplo, reuniões importantes, o estagiário não participava, o estagiário era mais um repetidor de tarefas do que uma mente pensante, sabe? Era o que a gente sentia na minha época. E aos poucos isso foi mudando e os estagiários foram ganhando mais responsabilidade mesmo, assim, partes do trabalho atribuídas ao estagiário para ele realmente produzir. Isso foi um ganho enorme. Porém, nem todos conseguem absorver isso e aproveitar isso como de verdade um crescimento profissional. Então, eu acho que você pontuou muito bem. Eu já esperava uma resposta que tivesse mais a ver com o seu comportamento do que com o seu conhecimento técnico. Porque eu acho que uma contratação, ela é muito mais quem é você, qual é o teu perfil profissional, do que o que você sabe tecnicamente. Porque tecnicamente você pode aprender tudo que você quiser. Agora, a Exato. tua postura é tua. E tecnicamente, assim, se for olhar de grosso modo, eu tenho o mesmo conhecimento do que todos que saíram do curso comigo. É. Então, somos todos iguais.
Mas o que é que nos diferencia, assim, né? Justamente a nossa postura, desde o primeiro período da universidade até o seu hoje. É a forma com que você lida com as coisas e busca, né? Legal. Agora, fala para mim um pouco como que é a tua rotina? Como que é trabalhar, ser engenheira de uma empresa de projeto? Assim, quem nunca... Olha, eu vou contar uma coisa sobre a minha vida, assim. Eu sempre fiz estágio dentro de canteiro de obras, me apaixonei e não experimentei trabalhar com projeto. Eu nunca fiz estágio em projeto e nunca trabalhei com elaborar projeto. Sempre com interpretar o projeto, executar o projeto. Talvez se eu pudesse fazer alguma coisa diferente na minha graduação, seria isso. Teria experimentado o que é a rotina de trabalhar com projeto. Mas a impressão geral que a gente tem que é uma coisa desgastante mentalmente, né? Porque você fica em frente ao computador, usando software, modelando, calculando o dia todo. Qual que é a tua visão? Como é que é essa rotina? É, assim, desgastante realmente é. Inclusive, assim, valorizem seus projetistas, porque é muito desgastante, assim. Eu tô lá há mais de 2 anos, assim, e é um tempo curto, assim, né, perto do que grandes profissionais têm. Só que nesse período, por exemplo, a minha visão, eu uso óculos, né, desde muito novinha, mas ela já estava estacionada aí. Desde então, ela não para de piorar, assim, fisicamente é muito desgastante. A minha coluna, assim, porque a gente passa muito tempo sentado, né, e tem que se policiar para levantar. Enquanto na obra a gente não para, né, fica em pé o tempo todo lá, a gente tem que se policiar para levantar, para ir beber água. Porque se deixar, a gente fica grudado ali e não para, né? Mas a rotina em si, ela, assim, geralmente a gente tem algumas reuniões com os clientes, mas é algo mais pontual, assim, é sempre com horário marcado, né? Pelo menos a gente pede que seja, às vezes chega algum cliente lá de surpresa, mas é interessante que seja marcado realmente para que a gente possa produzir melhor e se preparar para aquela reunião e tudo, né? Então, a gente chega lá, é, arruma, né, nossas coisas assim, e a gente começa os trabalhos, assim, começa a fazer os projetos. Então, a gente recebe as arquiteturas, a gente vai analisar, vai estudar, e aí a gente parte para a parte de modelagem, depois a análise, enfim, toda a etapa do projeto que compõe um projeto estrutural, né? E a gente passa, assim, o dia ali fazendo isso. Mas também é muito gostoso, assim, porque lá a gente trabalha numa sala que ficam mais ou menos umas 5 pessoas, assim. Então, é uma sala meio compartilhada, e aí faz justamente o que você estava dizendo, assim, de projetar aquilo em conjunto. Então, uma dúvida que eu tenho, eu posso perguntar ao meu chefe, assim, isso é fundamental, eu estar perto dele, assim, principalmente nos primeiros meses de estágio, assim. Eu lembro depois, quando eu fui fazer um projeto na universidade de estruturas, né? Eu, eu fiquei à frente do grupo porque eu tinha aquela experiência, era natural, né? E aí a gente sentou numa manhã para fazer e as minhas amigas, Larissa, me ajuda aqui, Larissa, me ajuda aqui. Eu fui sentar na minha cadeira para fazer a minha parte, era 11 horas da manhã, a gente tava lá desde 7. Eu lembro que na hora que eu sentei, assim, eu só pensei, meu Deus, eu nunca mais eu vou pensar 3 vezes antes de tirar uma dúvida, porque é muito desgastante tirar dúvida. Você deixa de fazer o seu trabalho, né? Mas é importante que a gente tire, a gente também não pode ter medo de tirar dúvida. Porque se você não tirar ali, você vai se deparar com aquilo e você vai ter que resolver. Como é que você vai resolver se você não sabe, né? Então é importante. E Quando você outra tem a coisa, oportunidade, né? tire a dúvida. Uma coisa que você percebe, o outro percebe de outro jeito e tem ideias diferentes. Às vezes, para ele é simples, para você é complicado, ou ao contrário. Então, essa troca é importante. Exato. Além disso, não existe pergunta boba, né? Toda pergunta é muito válida e aí é isso que faz a gente ir criando um repertório, né, de soluções. Além do que, não existe uma única solução, né?
A gente sempre pode fazer por vários caminhos diferentes. Então, não existe aquela resposta padrão, né? Não existe na obra, imagina no projeto, que é a criação da solução, né? Então, nesse ponto, né, não é uma coisa maçante, porque muitas ideias diferentes podem surgir, vão ser testadas, né? A gente passa muito tempo em estudo, assim, a parte de análise estrutural é o momento que a gente mais demora, assim, porque a gente vai avaliar tudo no edifício, né? E principalmente quando a gente pega um edifício alto, assim, né? De 40 pavimentos, 30 pavimentos. Então, demora mesmo, assim. Mas é importante que seja dialogado. Você consegue falar para mim como se fosse uma linha do tempo simplificada? Por exemplo, assim, ó, é o lançamento da estrutura, quer dizer, posicionamento de pilares e tal, depois é a modelagem, análise, detalhamento, como é que é? Mais ou menos assim, de uma maneira breve. Interessante você perguntar isso, porque eu até fiz uns stories lá no Instagram da Auto Engenharia Civil e eu mostrei isso, assim, esse passo a passo. Foi muito bom, porque a gente percebe que, e assim, eu vim da universidade agora, eu sei o que carece a universidade, né? Então, a gente percebe que, assim, as pessoas gostaram muito, porque não é uma coisa que é mostrada para elas no curso, né? Mas a primeira coisa, assim, vou falar uma linha do tempo de projeto estrutural de um edifício com concreto armado, né? Tem que especificar porque pode ser diferente em qualquer situação. Mas a gente recebe essas arquiteturas e aí a gente vai estudar e ao mesmo tempo que a gente está estudando essas arquiteturas, a gente já no software vai modelando a nossa estrutura em cima dessa arquitetura, né? O software recebe o projeto arquitetônico e aí a gente vai lendo aquele projeto, vai interpretando e vai vendo onde é necessário que se tenha estrutura ou não. Muitas vezes os arquitetos já colocam um pré-lançamento estrutural de pilares. E aí isso ajuda até para a gente alinhar os raciocínios, porque é fundamental que a estrutura esteja conversando com a arquitetura, né? Senão não vai funcionar. Então, aí a gente começa a se basear por aquele pensamento que o arquiteto teve, e se for válido, a gente dá continuidade. Se não, a gente modifica para aquilo que for necessário e sempre conversando com ele, né? Para que não interfira também na arquitetura. Afinal de contas, é o que o cliente final vai ver. Né? Ninguém vê o pilar, a viga, a laje. Quem valoriza isso? Todo mundo valoriza só o belo, né? Mas é necessário que as duas coisas estejam juntas. E aí a gente começa a fazer esse lançamento e ao mesmo tempo que a gente modela, a gente vai fazendo esse pré-dimensionamento. Assim, na universidade a gente aprende a usar algumas fórmulas para pré-dimensionar, né? Mas na prática a gente não faz isso porque a gente já tem aquele feeling assim de quanto vai ser mais ou menos aquela sessão, quanto vai ser necessário. Então, um pilar num canto de uma casa, assim, ou de um edifício, vai ter uma seção de, sei lá, 30 por 50, por exemplo, né? E aí, uma viga no vão 5 metros. Vamos começar testando com 20 por 50. E aí a gente vai, depende também do FCK de concreto, da classe de agressividade e tudo, né? A gente analisa isso também. Inclusive, quando a gente recebe a arquitetura, isso é uma coisa importante, é analisar esses parâmetros que para a gente estrutura fala tudo, né? E no software é a primeira coisa que a gente faz, é abrir o edifício e declarar as suas condições. São justamente o FCK, a classe de agressividade, as condições de vento, tudo isso. Principalmente aqui em João Pessoa, que a gente está numa região litorânea, né? Então, o vento aqui é bem forte, os edifícios altos, então a gente tem que prestar bem atenção. E o solo arenoso, né? A gente, na verdade, aqui a gente tem duas áreas, assim, na cidade. Tem o solo mais arenoso, que é mais no litoral, e quando vai se afastando um pouco, a gente tem uma formação que a gente chama de formação Barreiras, que é um solo arenoso e que hoje é onde cresceu, assim, absurdamente aqui na cidade. Se vocês quiserem ver também, é só colocar lá no Google ou seguir algum dos Instagrams aqui. Tem o Instagram da Compressolo, Concressolo, daqui de João Pessoa,
que eles são responsáveis pela maioria das fundações. E no Instagram da Tecnicom mesmo tem muitos exemplos, assim. Lá no Altiplano, há uns anos atrás, não se podia construir, porque é muito perto da falésia do Cabo Branco. E aí, há uns anos, eu não lembro se foi, acho que foi a prefeitura, liberou a construção, e lá a gente não tem limite de altura como na praia, né? Porque na praia a gente tem, mas lá não, porque já não é mais, assim, costa, exatamente, assim, né? Não é o litoral em si. Só que é muito próximo. E é lá em cima. Então dá para ver tudo. A vista lá, dos edifícios lá no altiplano é incrível, assim. Eu tive a oportunidade de ir em alguns durante a época de construção. A gente foi visitar as obras. E é incrível, assim. Inclusive, um dos edifícios que a gente tem, que é um dos maiores aqui do Nordeste, até do Brasil, é o Tour Genève. E lá em cima ele tem um mirante que dá... Eles fizeram um restaurante lá também. Não sei se já inaugurou, mas é incrível, assim. Tem até uma luneta lá de cima. Você dá para ver tudo, assim. É lindo, lindo, lindo. E a vista do mar inteiro, né? Mas, enfim, acabei saindo do projeto. Mas é a empolgação de ter Mas, participado de coisas assim, né? Que é muito legal. e de ser tão bonito, né? Mas aí a gente faz esse estudo, declara essas condições do edifício e depois a gente vai para análise estrutural. A gente vai ver se aquilo que a gente imaginou realmente funciona ou não. E a gente vê, faz uma análise. A primeira coisa geralmente que a gente verifica é a estabilidade global do edifício. Depois a gente parte para os pilares, a gente analisa os esforços e a taxa de armadura com relação à taxa de concreto, né? A área, perdão. E aí depois a gente vai para os pavimentos. A gente analisa pavimento por pavimento, as lajes e as vigas, como está a deformação, se está atendendo no estado limite 1, no estado limite de serviço. E aí depois a gente vai, fez isso, analisou, tá tudo certo, ok, passa adiante. Não tá certo, a gente vai refazendo até ser uma estrutura viável, eficiente, né? E aí, a gente, depois da análise, vai para o dimensionamento barra detalhamento. Assim, o dimensionamento, ele é feito a partir do momento que a análise deu certo e a gente já tem uma dimensão correta ali, né? E a gente vai detalhar. E se a gente tiver seção suficiente para aquele detalhamento, se tiver tudo coerente, a gente pode seguir sem medo para o detalhamento, assim, fazer tudo, né? E a gente começa das fundações até lá em cima, vai detalhando. Geralmente a gente faz por pavimento mesmo, assim, a gente não faz pilares, depois vigas, não, a gente vai fazendo por blocos de pavimentos. Até porque os clientes pedem que seja assim, que é a sequência executiva, né? Então a gente vai fazendo, aí entregando para eles. Larissa, eu adorei conversar com você. Para mim foi muito gratificante, né? Perceber a tua visão e quanto você está crescendo, né, como engenheira. E para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, eu te peço para você deixar uma mensagem para quem está se formando agora, ou já está formado, mas ainda não se encontrou, né, no rumo a seguir. Então, qual seria essa sua mensagem? Eu diria que você não tenha medo realmente de ir atrás daquilo que você quer. Não tenha medo de sonhar e alcançar esses seus objetivos. Eu comecei a buscar o meu estágio, assim, eu sonhei em estagiar lá na Tecnicom desde o quarto período, assim, no meu primeiro projeto de pesquisa foi quando eu conheci a Tecnicom e sonhei. E quando eu entrei, assim, parecia algo muito distante para mim, mas quando eu entrei eu vi que era possível. Era só eu não ter medo, eu ir atrás, dar o máximo, né? Acho que isso é fundamental, dar o melhor de si. Se a gente dá o nosso melhor, não tem como não dar certo. A gente vai colher bons resultados disso daí, né? E isso é uma mensagem assim que a gente precisa passar, né? Que as pessoas precisam redescobrir isso ou descobrir mesmo. Você ser o autor mesmo da sua história, né? E você não ter medo
daquilo que você quer e correr atrás. A gente tem passado essa mensagem, assim, inclusive sigam o nosso Instagram da Auto Eng Civil, onde a gente, quem gerencia sou eu e meu namorado, e a gente tem a intenção de falar justamente com essas pessoas que estão saindo da graduação ou que estão no meio da graduação e querem ingressar no mercado de trabalho, seja com estágio ou de fato como profissional, e que não sabem muito por onde ir, né? Então a gente tem a visão dessas pessoas, assim, porque nós somos também essas pessoas. A gente está nessa época da nossa vida profissional e a gente quer partilhar para crescer juntos isso, né? Com os nossos exemplos, não só daquilo que a gente fez de bom, mas daquilo que a gente errou também, porque a gente erra muito. Mas faz parte. A gente só acerta se a gente tentar, né? E a Tecnicom foi, assim, fundamental. Eu gostaria até de agradecer por tudo que eles me oferecem. Assim, às vezes você até busca alguma coisa que a empresa naquele momento não lhe oferece, mas tenta avaliar assim, o quanto de coisa boa que em compensação você tem dali. Se eu não tivesse a Tecnicom, eu não teria progredido como eu progredi. E olhando onde eu estou hoje e como eu saí da universidade, e principalmente como eu era antes do estágio, é uma diferença enorme. O estágio faz toda a diferença. E você se empenhar em busca da sua profissão faz toda a diferença. Encontrar nesse caminho pessoas que lhe ajudem nisso e que lhe deem suporte para fazer você crescer é sem tamanho, assim. É uma gratidão mesmo. É muito bom. É assim, eu vou complementar, né, de que as pessoas precisam enxergar mesmo o que tem ao redor, né? Enquanto você está na faculdade, os seus professores e os seus colegas são uma rede de apoio que podem fazer você conhecer outras pessoas, que vai gerar um negócio, um estágio, uma parceria. E depois, quando você está dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Às vezes a situação não está como você idealizou, porém tem outros benefícios ali que a gente tem que prestar atenção. Outros projetistas que você conhece, executores, arquitetos, e vai criando uma rede que, na verdade, é uma rede de apoio, né? São pessoas que vão lembrar de você quando precisarem de algum trabalho, quando precisarem de alguma informação. Então, sempre é um cultivo de relacionamento que é muito importante para a gente, né? Então, tá bom. Muito obrigado, tá? Pelo nosso papo. Só repete aí, o Instagram é Auto Eng Civil. Legal. Auto já me perguntaram se era auto de auto fazer, mas é Auto Eng Civil com ele. Tá certo. Então, pessoal, mais um Instagram aí para vocês encontrarem conteúdo de qualidade sobre engenharia civil. Muito obrigado, Larissa. Progresso para você, sucesso aí no seu trabalho. Amém. Para você também.